Diante de uma nova ameaça de guerra nuclear, hoje vamos trazer os momentos mais conturbados que a humanidade já enfrentou, marcando assim uma grande ferida e tristeza já vividas por diferentes nações. Esses momentos marcaram a história por sua gravidade e pelo impacto emocional que causaram na humanidade, muitas vezes despertando medo, insegurança e reflexão sobre o nosso futuro. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foi um conflito global que começou por causa de tensões entre países europeus, envolvendo alianças militares, disputas territoriais e o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria-Hungria. O conflito foi marcado por batalhas brutais, uso de novas tecnologias como metralhadoras, tanques e gás venenoso, além de trincheiras que se estendiam por quilômetros. A guerra causou a morte de cerca de 17 milhões de pessoas e deixou muitas regiões devastadas. Ela também levou a mudanças políticas profundas, como o fim de impérios e o surgimento de novos países. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, foi ainda mais devastadora e global. Começou quando a Alemanha, liderada por Adolf Hitler, invadiu a Polônia, levando várias nações a entrarem em conflito. Essa guerra foi marcada por batalhas intensas, uso de armas nucleares, genocídio, como o Holocausto, que matou milhões de judeus e outros grupos perseguidos, e uma destruição em larga escala. Mais de 70 milhões de pessoas perderam a vida, e cidades inteiras foram destruídas. Esses momentos assustaram a humanidade por sua violência, destruição e pelo risco de extinção que representaram, especialmente com o uso de armas nucleares na Segunda Guerra Mundial. Ainda hoje, eles nos lembram da importância da paz e da cooperação entre os países. A gripe espanhola foi uma das pandemias mais devastadoras da história da humanidade, e é um episódio que realmente assustou o mundo na época. Ela aconteceu logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, entre 1918 e 1919, e infectou cerca de 1/3 da população mundial na época, o que equivale a aproximadamente 500 milhões de pessoas. O que deixou tudo ainda mais assustador foi a sua alta taxa de mortalidade. Estima-se que entre 20 a 50 milhões de pessoas tenham morrido por causa dela. Embora alguns números possam chegar a até 100 milhões, dependendo das fontes. A gripe era causada por um vírus influenza altamente contagioso, que se espalhava rapidamente em ambientes de guerra, onde as condições de higiene eram precárias e as pessoas viviam em aglomerações. Os sintomas eram severos, incluindo febre alta, dores no corpo, fadiga extrema e muitas vezes, pneumonia que levava à morte em poucos dias. O que deixou a situação ainda mais assustadora foi o fato de que a maioria das vítimas eram jovens adultos saudáveis, diferente de outras gripes que costumam afetar mais idosos e crianças. Além disso, a pandemia ocorreu em um momento de grande instabilidade mundial, logo após a guerra, o que dificultou os esforços de controle e tratamento. A gripe espanhola também teve um impacto profundo na sociedade, levando a mudanças nas políticas de saúde pública, na forma como as pessoas pensavam sobre doenças e na preparação para futuras pandemias. Ela nos lembra da importância de cuidados com a saúde, higiene e da necessidade de estar preparado para enfrentar crises sanitárias globais. O tsunami de 2004 foi um dos eventos naturais mais devastadores da história recente, e deixou uma marca profunda no mundo. Aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004, no Oceano Índico, e foi causado por um terremoto submarino de magnitude 9,1 a 9,3, um dos mais fortes já registrados. Esse terremoto ocorreu ao largo da costa oeste de Sumatra, na Indonésia, e provocou um deslocamento enorme do fundo do mar. Como consequência, enormes ondas de tsunami se formaram e se espalharam rapidamente por várias regiões ao redor do Oceano Índico, atingindo países como Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia, Malásia, entre outros. As ondas chegaram a atingir alturas de até 30 metros em alguns lugares, devastando tudo o que encontravam pela frente. O impacto foi catastrófico. Mais de 230 mil pessoas perderam a vida, milhões ficaram desabrigadas e muitas comunidades foram completamente destruídas. Além da tragédia humana, houve uma grande destruição de casas, infraestruturas, plantações e ecossistemas costeiros. O tsunami também chamou a atenção do mundo para a importância de sistemas de alerta precoce e de preparação para desastres naturais, levando a melhorias na vigilância e na resposta a eventos similares. Foi um momento de grande tristeza, mas também de união internacional, com muitos países enviando ajuda e recursos para ajudar na recuperação das regiões afetadas.
A maior erupção vulcânica já registrada na história foi a erupção do Monte Tambora, na Indonésia, em 1815. Essa erupção foi tão poderosa que é considerada uma das maiores explosões vulcânicas dos últimos milhares de anos. Ela teve uma magnitude estimada de V7, índice de explosividade vulcânica, o que indica uma erupção extremamente violenta e de grande escala. Durante a erupção, uma enorme quantidade de cinzas, gases e lava foi expelida, formando uma enorme nuvem de cinzas que atingiu a estratosfera. Essa explosão causou a destruição quase completa do vulcão e gerou uma caldeira gigante. O impacto foi sentido não só na Indonésia, mas em todo o mundo. A erupção lançou uma quantidade colossal de partículas na atmosfera, bloqueando a luz solar e causando um resfriamento global temporário. Isso resultou em um ano sem verão em 1816, conhecido como Ano Sem Verão, que trouxe temperaturas mais baixas, invernos prolongados e falhas na produção de alimentos em várias partes do planeta. A erupção do Monte Tambora também causou a morte de dezenas de milhares de pessoas devido às consequências diretas e indiretas do evento, como fome e doenças. Ela é um exemplo impressionante do poder da natureza e nos lembra da importância de estudar e monitorar vulcões ativos para prevenir desastres futuros. O maior terremoto já registrado na história foi o terremoto de Valdívia, no Chile, ocorrido em 22 de maio de 1960. Esse terremoto atingiu uma magnitude de 9,5 na escala Richter, o que é extremamente forte. Ele causou uma destruição significativa, incluindo um grande tsunami que afetou várias regiões ao redor do Oceano Pacífico, causando muitas perdas humanas e materiais. A pandemia de Covid-19 em 2020 foi um evento global que impactou profundamente a vida de muitas pessoas ao redor do mundo. Ela foi causada pelo novo coronavírus, chamado SARS-CoV-2, que se espalhou rapidamente, levando a uma crise de saúde pública. Para conter a transmissão, muitos países adotaram medidas como isolamento social, uso de máscaras, fechamento de escolas e empresas, além de restrições de viagem. Essa situação também trouxe desafios econômicos e emocionais, mas também incentivou avanços na ciência, como o desenvolvimento de vacinas em tempo recorde. Foi um período difícil, mas também de muita resiliência e união. Ao longo da história, a humanidade enfrentou diversos momentos que causaram medo e preocupação, marcando épocas de grande insegurança e incerteza. Ter esperança pode parecer desafiador às vezes, especialmente diante de notícias difíceis ou momentos de crise. Mas lembre-se de que ao longo da história, muitas pessoas têm mostrado coragem, solidariedade e compaixão em momentos difíceis. Cultivar a empatia, focar nas coisas boas e acreditar na capacidade de mudança também ajudam a manter a esperança viva.